Vexame, humilhação, um verdadeiro pesadelo em Itaquera. O que era para ser mais um jogo para o Corinthians virou um dos maiores desastres em casa dos últimos tempos. Hoje, a gente vai dissecar nos mínimos detalhes o apagão completo que tomou conta da Neoquímica Arena. Para a gente ter uma ideia do que o torcedor está sentindo, basta uma frase. Um torcedor resumiu o jogo com uma perfeição que até dói. Sério, qualquer coisa teria sido melhor. É com essa frustração no ar que a gente começa. E aí fica a pergunta que não quer calar lá em Itaquera. Como? Como que o Corinthians cometeu a façanha de perder em casa para o Ceará, um time que nunca na história tinha vencido em São Paulo pela Série A? Me diz como? Os fatos são frios, são cruéis e, olha, vergonhosos. Ceará 1, Corinthians 0. Gol do Galeano aos 31 minutos, nascido de um contra-ataque que simplesmente rasgou a defesa corintiana. E depois? Depois o que a gente viu foi um time fantasma. Apático, nervoso, errando o passe que nem na várzea se erra. Foi um desastre completo. E é aqui que a história fica mais inacreditável ainda. Vamos para a análise tática, porque os números, sozinhos, não contam nada. Pelo contrário, eles só mascaram incompetência. O Corinthians teve mais de 70% de posse de bola. 70%. E o que fez com isso? Nada. Absolutamente nada. Foi um domínio que não serviu para nada, previsível, baseado em cruzar a bola na área desesperadamente, o famoso chuveirinho. Enquanto isso, o Ceará, como estratégia clara, bem definida, se fechou, neutralizou o Corinthians e esperou por um erro. Um mísero erro foi o suficiente. Isso não é futebol, isso é uma aula de como ser totalmente inofensivo. É a pergunta de R$1 milhão, não é mesmo? Como é possível ficar tanto com a bola no pé e ser tão pateticamente inofensivo? Isso aí não é azar, não. Isso é falta de qualidade, é falta de repertório, é falta de vergonha na cara. E se a coisa toda já estava ruim, o técnico conseguiu piorar. As substituições do Dorival Júnior transformaram o time nisso aqui, um ornitorrinco tático. Uma criatura bizarra sem pé nem cabeça, com um monte de atacante jogado em campo sem organização nenhuma. Foi uma bagunça inacreditável. E o símbolo maior desse caos todo? Aquele lance bizarro. Uma falta perigosa. O Memphis se prepara para chutar e o zagueiro André Ramalho, do próprio time, se joga na frente da bola e bloqueia o chute. É inacreditável. O que ele estava pensando? Que descoordenação é essa? É o retrato de um time perdido, sem comunicação, sem a menor noção do que está fazendo. Vergonhoso. Bom, com um desastre desse tamanho, a caça às bruxas é inevitável, né? Então vamos lá, vamos apontar os dedos. De quem é a culpa? Quem é que vai pagar a conta por essa humilhação toda? A torcida não perdoa e está coberta de razão. O grito que vem das redes sociais é um só, direto e reto. A jogada do gol do Ceará, a origem de todo o desastre, começa com uma perda de bola dele lá no ataque. Um erro primário que custou o jogo. Exatamente. O plano do Ceará era simples, esperar um erro, e o Yuri Alberto entregou o presente de bandeja, uma falha individual que desmoronou o castelo de cartas. A partir dali, o time não era mais um time, era um bando correndo sem rumo, destruído emocionalmente e taticamente. Mas a fúria da Fiel não para no atacante, não. Sobrou, e sobrou muito para o comandante no banco. Se o time já estava mal, as decisões do Dorival pareceram calculadas para transformar uma atuação ruim numa catástrofe. A torcida não tem dúvida nenhuma, ele desorganizou tudo. A estratégia, se é que a gente pode chamar assim, foi um desastre. Primeiro, ele simplesmente empilhou atacantes, sem lógica nenhuma, sem criar jogada. Segundo, isso desorganizou completamente o meio-campo e a defesa. E terceiro, o resultado final foi que ele pegou um time que já jogava mal e fez jogar ainda pior. Uma aula de como não se mexe numa equipe. E aí? O sangue está fervendo por aí também? Se está sentindo a mesma indignação ou tem uma opinião diferente, a hora de falar é agora. Deixa o like para mostrar a força da Fiel, se inscreve para não perder nenhuma análise e compartilha para que toda a nação participe dessa discussão. A gente quer ouvir a voz de todo mundo. E quando a gente acha que não pode piorar, a história entra em campo para esfregar sal na ferida. Porque essa derrota não foi só mais uma derrota. Foi a quebra de um tabu, uma mancha na história do clube que, sinceramente, não vai se apagar. 0. Guardem bem este número. 0. Esse era o número de vitórias que o Ceará tinha contra o Corinthians em São Paulo em toda a história da Série A. 0. Nenhuma. Um tabu que durava décadas. Até agora. Esse time conseguiu ser o primeiro a perder. Olha só para essa tabela.
Em 9 jogos em São Paulo, 5 vitórias do Corinthians e 4 empates. Era um porto seguro, um território onde o Corinthians simplesmente não perdia para o Ceará. Era. Tempo passado. Esse recorde foi jogado no lixo. Depois de um vexame histórico como esse, a pergunta é inevitável. E agora? A derrota não é só um resultado, é o estopim de uma crise. Aumenta a pressão sobre jogadores, técnico, diretoria e lança uma sombra de dúvidas sobre todo o futuro. O impacto é imediato e é uma humilhação extra. O Corinthians não só perdeu em casa, como foi ultrapassado na tabela pelo próprio Ceará. O time que nunca tinha vencido aqui agora olha para o Corinthians pelo retrovisor. Parece que chegamos no fundo do poço. E para piorar esse cenário de terra arrasada, o próximo jogo é um clássico contra o São Paulo. E para essa batalha, o time não vai ter um dos seus principais jogadores, o Rodrigo Garro, que tomou um amarelo no final do jogo e está suspenso. É desesperador. A gente já fica esperando o pior. E no fim das contas, a sensação que fica é essa, o resumo perfeito do torcedor. Não é só sobre perder, isso faz parte do jogo. O problema é como se perde. E este time perdeu sem luta, sem alma, sem brio, um time sem vontade, sem nada. Essa derrota não foi só a perda de 3 pontos, foi a quebra de um tabu, a exposição de uma crise e um soco no estômago da Fiel. A pergunta que fica no ar, ecoando em Itaquera, é: até quando a gente vai aguentar? O que o futuro reserva para o Corinthians? A resposta, nesse momento, é assustadora.